7 de janeiro. Nós vamos ler aqui Deuteronômio 28, 1 e 2. Nós vamos falar essa semana sobre alianças, pactos, né? Acordos propostos por Deus. São dois tipos de acordo. O acordo bilateral e o acordo unilateral. Quer dizer, uma aliança que Deus propõe, bilateral, ou seja, nós temos obrigações, Deus tem obrigação e nós também temos obrigação. Então é assim, se você fizer isso, eu faço aquilo, tá? Então é bilateral. É um acordo ou uma aliança bilateral. Deus chega e fala, se você fizer isso que eu estou mandando, eu faço isso aqui para você, tá? Agora, unilateral já é diferente. É assim, eu vou fazer isso independente do que você fizer, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Eu vou só ler aqui Deuteronômio 28, 1 e 2, que vai falar de uma aliança. Presta atenção para ver se ela é unilateral ou ela é bilateral. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão os alcançarão todas essas bênçãos. E aí, conseguiu decifrar se essa é uma aliança unilateral ou bilateral? Então você vai ver que é bilateral. Olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí ele fala assim, então eu vos exaltarei sobre outras nações. Vocês alcançarão as bênçãos. Então é uma aliança condicional. Tem uma certa condição. A bênção vem se você guardar os mandamentos. Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos analisar isso com mais detalhe. É surpreendente que Deus proponha um acordo conosco. Porque Deus se relaciona conosco. Então, Ele propõe coisas. Ele não é um Deus que fez o mundo e abandonou o mundo. Não, Ele está interessado. Ele oferece oportunidades. E agora Ele oferece vários pactos. Vou fazer um pacto com você. Deus pode fazer isso. Porque Ele nos ama. Porque Ele é fiel, Ele cumpre a parte dele. Nós não precisamos duvidar de Deus. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Por exemplo, nessa semana nós vamos estudar um dos pactos. Se você devolver o dízimo, eu te vou repreender o devorador. Ou seja, o que restar para você, tirando o dízimo, vai ser mais do que você pegando o dízimo para você. Ou seja, aqueles 90% vai ser abençoado. Agora, se você não fizer, os 100% não será abençoado. Você vai gastar e nem vai ver como foi que gastou. Mas vai chegar essa hora que nós vamos estudar isso aí. Então essa é uma aliança condicional ou bilateral, um pacto, um acordo que Deus propõe. Qual o objetivo disso? Nos ajudar, nos abençoar, fazer com que a gente tenha uma experiência com Ele. Não só teórica, uma experiência prática
onde você vai realmente, isso aconteceu. Vale a pena confiar em Deus, sempre Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. Parece que nós não podemos ouvir a voz de Deus, onde Ele está, eu não consigo enxergar, tudo certo. Ele fala, provai-me para ver se você não vai ver as bênçãos que eu estou prometendo. Use a sua fé, dá uma oportunidade para Deus. Não rejeita Ele assim, sem antes prová-lo. Faça o que Ele manda. É uma aliança condicional, bilateral. É um acordo, é um pacto. Ele propôs. Agora, você não tem o direito de duvidar de Deus e não cumprir a sua parte, alegando coisas, mas mandamento não precisa mais, blá, blá, blá. Ora, são os seres humanos que falam isso. Pessoas desinformadas que fazem isso. Mas quando Deus fala aquilo aí, o Senhor está falando com você. Eu estou propondo isso para você. É sob condição. Se você fizer isso, eu também faço aquilo. Vamos fazer esse negócio aí, não é? Então veja. Bilateral significa que ambas as partes, Deus e os seres humanos, têm uma obrigação a desempenhar. Se você fizer isso, eu farei aquilo. Um tipo mais incomum de aliança é a unilateral. Mas tem várias na Bíblia. Unilateral é algo que Deus toma iniciativa e fala que vai abençoar, vai dar uma bênção para o ser humano, independente do que ele fizer. E você, às vezes, pensa que mas isso aí é a lei da ciência, não sei o quê, é o acaso. Não, não é. É uma bênção que Deus está dando para você. Independente se você é um assassino, se você é um descrente, se você é alguém que zomba de Deus, você está recebendo. Por exemplo, a chuva, o sol, o ar que você respira. Ele dá para todos. Essa é uma bênção. É uma aliança, é um pacto unilateral. Ele resolveu dar essa bênção para todas as pessoas que fazem parte da sua família. Sejam filhos de Deus que aceitam o Jesus Cristo, o plano de salvação, ou que simplesmente fazem parte da família, mas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, porque não aceitam a salvação de Jesus Cristo. Mas ele dá, numa aliança unilateral, várias bênçãos. Por exemplo, depois do dilúvio, ele disse assim, eu vou fazer uma aliança com vocês. Vou até colocar um arco-íris no céu. Para vocês lembrarem que nunca mais vai ter dilúvio. Sobre a terra, não vou inundar toda a terra de novo. Vai ter enchente aqui, ali, papapá, isso aí não tem problema. Mas é um dilúvio total da terra, como teve, isso não vai ter mais. É uma bênção que eu estou dando para todas as pessoas da terra. Não vai ter mais isso. Certo? Outra bênção unilateral é aquela assim, enquanto existir céu e a terra, vai ter as estações do ano. Vai ter as colheitas de alimentos, o tempo de colher frutas, o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo que faz sol, o tempo que faz chuva, o tempo que faz frio. Então, as estações do ano, né? Mateus 5:45, que diz isso aí, né?
que ele faz nascer sobre os maus e bons chuvas, né? Sobre justos e injustos. Chuvas e sol sobre justos e injustos. Né? Mateus 5,45. E do dilúvio ele fala que não vai ter mais, colocou até o arco-íris como um sinal da aliança dele, unilateral. Gênesis 9, de 9 a 16. Independente de nós aceitarmos o acordo ou não. Ele falou que vai fazer e está fazendo. E não precisa se preocupar. Ele não vai tirar o ar de você. Só porque você é uma pessoa infiel, ele não vai tirar o ar, não vai tirar a chuva, não vai tirar o frio, o calor e as coisas. Não. Ele falou que vai dar essa bênção para você. Ele está dando. Ele é fiel. Gênesis 8, 22 fala que calor, frio, dia, noite, semeadura e colheita sempre vai ter. O injusto vai ter o que comer. Ele vai ter a noite para descansar. Deus resolveu dar essa bênção. As estações vêm e vão, independente do que nós fazemos. Até hoje ninguém conseguiu frustrar isso. E não vai conseguir. Porque é uma aliança que Deus fez unilateral. Por exemplo, outro que a maior talvez, então assim, eu vou para meu pai e vou voltar, que é a segunda volta de Jesus. É uma aliança unilateral. Se você aceita ou não aceita, esse é outro problema. Se você quer ser salvo ou não, é outro problema. Mas que ele vai voltar, ele vai. Então são bênçãos unilaterais e muitas bênçãos bilaterais. Que Deus possa colocar no nosso coração o desejo de ser fiel. Imitar o nosso Deus, que é fiel em tudo, não falha em nada. Deus seja louvado pela bondade dele de dar bênçãos